Primeiro que tudo, gostaria de agradecer a vossa presença aqui em mais um webinar organizado pelo Centro Tecnológico do Calçado. O webinar de hoje é dedicado ao LinkedIn. É uma rede social profissional que conta com cerca de 675 milhões de utilizadores, de acordo com as estatísticas, em todo o mundo. E, portanto, é uma rede social profissional com uma grande abrangência em termos do número de utilizadores. Por ser uma rede profissional, nela estão presentes empresas, decisores, gestores, decisores, compradores, vendedores. Portanto, trata-se de uma rede profissional, por isso, muito interessante, pode ser muito interessante, quer a título pessoal, quer para as empresas. É uma rede social profissional que pode ser utilizada muito pelas empresas numa perspectiva business to business, e por isso consideramos interessante promover este webinar sobre o LinkedIn. Como orador, temos connosco Carlos Cardoso, que é formador e consultor especialista em ferramentas de design, web e marketing digital, prestando serviços nos domínios da estratégia digital. Colabora com o Centro Tecnológico do Calçado há já vários anos, nestas áreas, e, portanto, está mais uma vez connosco neste webinar para nos falar sobre o LinkedIn. Este webinar vai ter uma duração de cerca de 40 a 45 minutos, seguido depois por um período de perguntas e respostas. Para isso, nós vamos solicitar que utilizem a caixa que aparece no vosso ecrã, Questions and Answers. Portanto, coloquem perguntas no final e eu, como moderador, dirigirei as questões ao Carlos Cardoso. Vamos então iniciar. Eu vou passar a palavra ao Carlos Cardoso. Obrigado. Até já. Olá, boa tarde a todos. Quero aproveitar novamente a oportunidade para dar os parabéns ao CTCP por esta iniciativa de fazermos um workshop de LinkedIn, que é uma rede social que realmente tem crescido a cada dia que passa e é uma rede social realmente vocacionada para a vertente profissional, com esse foco essencialmente, e temos muita coisa para explorar. E sem mais demoras, eu vou começar a fazer a minha apresentação, porque é um workshop curto, está bem, só para termos assim uma ideia. Nós vamos tentar conciliar o que é mesmo fundamental na área do LinkedIn. Estejam atentos eventualmente a cursos futuros do CTCP em que são abrangidos conteúdos de uma forma com mais tempo e de uma forma mais afincada. Portanto, tenham essa noção que o que nós vamos ver aqui hoje vai ser um conteúdo sucinto acerca de uma rede social profissional, neste caso o LinkedIn. Tá bem? Eu vou partilhar então o meu ecrã. Em princípio, já deverão estar todos a ver. Portanto, o nosso tema de hoje é sobre o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, como tínhamos falado há bocadinho, e é uma rede social que tem sido cada vez mais utilizada. E, curiosamente, nesta altura que nós estamos a atravessar, o LinkedIn é particularmente útil, porque tem-se assistido, infelizmente, a uma taxa de desemprego a aumentar e uma necessidade de nos reinventarmos em termos de emprego, em termos de novas oportunidades. Portanto, o LinkedIn acaba por ser uma rede social que começa também, nesse aspecto, a ter uma atenção especial por parte de alguns utilizadores. E, nesse sentido, vamos aproveitar o LinkedIn com todo o seu potencial nesse aspecto no campo profissional. A nossa agenda para hoje, o nosso objetivo para hoje é falarmos sobre conceitos fundamentais de uma rede social profissional. O marketing pessoal e o marketing empresarial. É importante também, assim, termos uma ideia genérica que nós podemos usar o LinkedIn, podemos e devemos usar o LinkedIn para a vertente do marketing pessoal, não é? Para personal branding, e também na vertente do marketing empresarial. Portanto, como acontece às vezes noutras redes sociais, o LinkedIn tem a vertente pessoal, com o nosso perfil pessoal, e também tem a vertente de páginas empresariais. Portanto, qualquer empresa que queira de alguma maneira potenciar os seus negócios, potenciar maior número de oportunidades de negócios, deverá ter um perfil, não é, associado, ou uma página bem dinamizada para conseguir esse mesmo objetivo. Vamos também ver algumas estratégias de sucesso do LinkedIn, apenas algumas, as que eu considero como sendo as principais, porque há muitas mesmo que depois teríamos que ter muito mais tempo, está bem?
Vamos ver também algumas dicas sobre criar um perfil de sucesso, como é que podemos aumentar a nossa rede de contatos, que é um fator fundamental. Depois também temos este paradigma de ter um novo emprego ou novas oportunidades de negócio, que o LinkedIn também pode estar do nosso lado nesse sentido. Depois também vamos ver o LinkedIn Profile Checkup e as 15 regras de ouro, está bem? Portanto, eu tenho aqui algumas regras que acho que podia ser benéfico nós tentarmos implementar no nosso dia-a-dia. Este workshop é vocacionado para quem nunca teve a oportunidade de trabalhar com o LinkedIn ou mesmo para pessoas que já trabalham com o LinkedIn. E eu não vou fazê-lo agora por questões técnicas, não é? De logística, do webinário, mas normalmente eu pergunto, por exemplo, em turma, quem é que utiliza LinkedIn ou quem normalmente tem conta de LinkedIn. E quando se pergunta quem tem conta de LinkedIn, quase toda a gente tem conta de LinkedIn. É algo mais ou menos enraizado no mercado, na área do digital, no marketing digital. No entanto, quando eu pergunto se a pessoa utiliza todos os dias o LinkedIn, menos metade da turma diz que sim. Portanto, há aqui uma falha, não é, que acontece na rede social do LinkedIn, que é, eu tenho uma conta de LinkedIn e só acedo quando eu preciso. Está bem? E até acontece às vezes a pessoa nem usar o LinkedIn há muito tempo e até já nem se lembra da palavra passe, está bem? E o meu objetivo hoje, neste webinário, é principalmente também focar nessa vertente, que é o LinkedIn é uma rede social empresarial, não é? Vocacionada para a vertente do emprego e novas oportunidades e negócios. Então, nós devemos ter algum trabalho com essa rede social. Portanto, devemos canalizar alguma parte do nosso tempo para melhorar a rede, para potenciar a rede diariamente, está bem? Portanto, fica aqui já o desafio para quem já conhece o LinkedIn, mas não o utiliza diariamente, tentar implementar uma estratégia diária, está bem? Portanto, tenham a intenção que o LinkedIn é uma rede social que obriga a que haja um contato assíduo para que tudo funcione a 100%, ok? Então vamos lá. O Dr. Rui falou em 675 milhões, que é o que normalmente está associado no site oficial do LinkedIn. No entanto, no blog e noutros dados mais atualizados, nós já estamos nos 690 milhões de utilizadores. Está bem? Portanto, 690 milhões de utilizadores e a crescer, que é um aspecto muito importante também a considerar aqui no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que tem crescido a cada ano que passa. Portanto, é uma rede social que cada vez está mais forte no mercado e tem trazido novidades constantemente, ultimamente, ainda mais. Portanto, é importante saber desta dinâmica da rede social. Portanto, o LinkedIn é a maior rede social profissional e tem como missão ligar todos os profissionais do mundo de forma a serem mais produtivos e bem-sucedidos. Ou seja, esta é a missão do LinkedIn. Também é o objetivo principal desta rede social. É a rede social que permite aumentar os seus contatos a nível profissional e fidelizar os existentes. Perfeito para o modelo de negócio B2B, portanto, business to business. É uma rede social muito focada no business to business. No entanto, não tem que ser. Também a rede social LinkedIn pode ser explorada também noutras vertentes de negócio. Mas o foco principal é, de facto, o business to business. Temos aqui alguns dados que podem ser interessantes também explorar, alguns a título de curiosidade, outros para tirarmos algumas ilações para nós próprios, para a nossa empresa. Então, esta rede social é uma rede social pré-histórica, não é? Porque, falando em termos digitais, ela foi fundada em 2002 e foi lançada oficialmente em 2003 e foi criada por Reid Hoffman. Portanto, 2003, estamos a falar de há muitos anos, não é? Portanto, é uma rede social que foi crescendo, não é? E é uma rede social madura, não é? Que tem um foco no mercado muito forte e é importante também percebermos que a rede social vem escalando ao longo do tempo. Em 2011 foi considerada das 500 maiores empresas do mundo, portanto 690 milhões de utilizadores. O LinkedIn comprou o SlideShare em 2012. Eu também sugiro, para quem não conhece o SlideShare também é um local onde normalmente nós chegamos lá através de uma pesquisa, por exemplo, na Google sobre algum conteúdo, sobre algum tópico. E o SlideShare também pode ser aí para quem trabalha muito na área do marketing digital e não só, colocar nas tarefas do dia, fazer uma conta no SlideShare, porque o SlideShare tem uma particularidade muito interessante, que é uma plataforma, basicamente, que permite colocar conteúdos. E esses conteúdos podem ser de conteúdos diversos, de vários tópicos, pode ser em PDF, pode ser em PowerPoint. Portanto, é um portal muito interessante. E a mais-valia do SlideShare é que, em termos de otimização para a Google, para quem trabalha muito com aquela vertente de querer aparecer no Google, na otimização, o SlideShare pode ser um aliado muito bom, porque ele é muito amigo do Google nesse aspecto. O mesmo acontece com o LinkedIn e também vamos falar um bocadinho sobre isso. O LinkedIn comprou o lynda.com. Não sei se alguém já ouviu falar no lynda.com, mas o lynda.com é um portal
era um portal muito, muito grande em termos de aprendizagem, em termos de cursos online. Agora, ao fazer esta compra, o LinkedIn colocou esse mesmo conteúdo dentro da própria rede social, que é o LinkedIn Learning. Portanto, é muito interessante para quem quer sempre e está constantemente a aprender. É uma forma muito interessante de obter novos conhecimentos. O LinkedIn foi comprado pela Microsoft também em 2016. Em Portugal existem mais de 3 milhões de utilizadores e este dado é fundamental também termos uma noção do que é que acontece no nosso país, não é? Então em Portugal existem mais de 3 milhões de utilizadores e também a crescer cada vez mais, portanto é uma realidade que nós temos cá no nosso país e que devemos estar atentos também a esta vertente. 92% dos negócios B2B, business to business, preferem o LinkedIn a outras redes. Há muitas empresas que não têm grande presença, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, mas têm uma grande presença no LinkedIn. Tá bem? Dependendo do nosso objetivo, dependendo da empresa, cada realidade é uma realidade diferente e muitas das empresas vocacionadas ao B2B preferem, de facto, o LinkedIn. Mais de 95% dos recrutadores usam regularmente o LinkedIn. Isto é um fator ou uma métrica fundamental a ter em atenção, principalmente para quem esteja numa fase em que precisa arranjar emprego, precisa arranjar parcerias de negócio de alguma maneira, ou precisa aumentar de alguma forma a sua rede de contatos, não é? Relacionadas com esta vertente do recrutamento. Então, mais de 95% dos recrutadores utilizam o LinkedIn, significa que se eu estiver à procura de emprego, é lá que eu devo estar, tá bem? É lá onde eu deverei apostar no meu perfil, vá lá, no meu foco essencial em termos de ser recrutado ou ter uma oportunidade em alguma empresa. As 500 maiores empresas do mundo, segundo a Fortune, estão no LinkedIn. 57% dos utilizadores acedem via dispositivos móveis. Isto também é fundamental termos atenção que o LinkedIn, e não só, mas o LinkedIn em concreto, também tem a aplicação para dispositivos móveis. Então, para quem não tem por hábito utilizar o LinkedIn em dispositivos móveis, no seu telemóvel, deverão tentar implementar essa aplicação para estarem sempre ativos. É uma maneira de vocês darem um arranque cada vez mais em termos de utilização no LinkedIn. É mais fácil vocês ligarem o telemóvel e terem uma atualização do LinkedIn e de alguma maneira interagirem no LinkedIn, sabendo que ele está sempre constantemente convosco. Está bem? Então, para quem não tem esse hábito de utilizar no telemóvel, tentem instalar a aplicação e vamos também já falar um bocadinho sobre isso. Temos aqui um mapa que mostra os vários números de utilizadores espalhados no mundo. Portanto, 690 milhões de utilizadores espalhados em 200 países. Nós conseguimos ver ali Portugal aqui, em que então refere os mais de 3 milhões de utilizadores. Portanto, é uma métrica super interessante para a nossa realidade. Depois, se quiserem saber mais, basta procurarem depois no newslinkedin.com para conseguirem ter acesso a mais estatísticas, explorarem mais números acerca do LinkedIn e de como é que o LinkedIn chega ao mundo. Outra situação importante no LinkedIn aqui a saber é que neste momento é das redes sociais com maior alcance orgânico. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o LinkedIn, quando bem otimizado e quando bem explorado, consegue atingir um público, consegue ter uma segmentação grande quando comparado com outras redes sociais. Portanto, consegue de uma forma gratuita, orgânica, atingir um público maior quando comparado ao Twitter, ao Facebook ou outras redes sociais. Está bem? Isso é uma vantagem e nós devemos também aproveitar o LinkedIn por esse fator. Depois há a tendência também para conhecer minimamente a diferença entre uma rede social profissional e uma rede social pessoal. E aqui dava para a gente falar muito sobre as diferenças, sobre determinadas nuances de cada realidade, mas de uma maneira muito, muito resumida, as redes sociais profissionais têm como normalmente objetivo principal o quê? A carreira e os contatos. Ou seja, o objetivo de alguém estar no LinkedIn normalmente é para conhecer mais contatos de interesse, contatos de valor, potenciar negócios, procurar de alguma maneira melhorar a sua carreira. Então a rede social é muito diferente, uma rede social profissional é muito diferente de uma rede pessoal, como é o caso, por exemplo, do Facebook, em que o nosso objetivo principal se calhar é provavelmente estar próximo da família, dos amigos, ter acesso às atualizações dos amigos e família. Depois temos a possibilidade também com redes sociais profissionais da prospecção de mercado, enquanto que na rede social pessoal, normalmente a informação de interesse pessoal,
Depois, na rede profissional, temos a possibilidade de ter atualizações sobre empresas e marcas, e isto é muito interessante para quem também procura abordar empresas ou para quem procura oportunidades de emprego, que é, por exemplo, se forem chamados para uma entrevista, pode ser muito interessante no LinkedIn espreitarem a página que essa empresa tem para poderem ter uma ideia da realidade, da filosofia da marca, para quando eventualmente forem para uma entrevista de emprego estarem muito mais preparados e saberem exatamente como abordar determinado assunto. Portanto, o LinkedIn é ótimo nesse aspecto. E depois, na vertente de atualização sobre empresas, de ter acesso a informação variada, não só nessa vertente de emprego. Depois, pesquisa de informação qualificada. No LinkedIn, normalmente, como há uma tendência para que as pessoas, quando lá estão, tenham um comportamento mais profissional, há tendência para que a pesquisa de informação esteja mais associada à pesquisa qualificada. Logo, tudo que vocês veem, ou na grande maioria das coisas que nós vemos no LinkedIn, são notícias com valor, são notícias fidedignas, na grande maioria das situações. Isto nem sempre acontece nas redes sociais pessoais, que provavelmente vemos muitas fake news, não é? Portanto, há muitas notícias falsas, há muita informação que nós vemos nas redes sociais pessoais que se calhar não nos trazem grande valor no nosso dia-a-dia, está bem? Então, essas são as diferenças principais entre uma rede social profissional e uma rede social pessoal. Depois, aqui para iniciarmos, não é? E vamos tentar ver um ponto ou outro, se nós tivermos tempo, não é? Agora vai depender um bocadinho, mas o primeiro passo é, para quem nunca eventualmente trabalhou com o LinkedIn ou não conhece o LinkedIn, o primeiro passo é irem a linkedin.com e tentarem então criar uma conta na rede social, está bem? Eu coloquei esta imagem que mostra o portal principal do LinkedIn, que é, curiosamente, um portal que quem trabalha com o LinkedIn até nem é muito habitual ver. É preciso fazer logout para vocês conseguirem ver, para quem já utiliza, não é? Mas é interessante por causa de uma situação que é como é que o LinkedIn sugere a utilização da própria rede social. Então, o LinkedIn sugere, por exemplo, para procura de emprego, está bem? Que depois, ao abrirem aquela opção, vai haver outras opções associadas. Encontrar pessoas que você conhece, ou seja, eu posso entrar no LinkedIn e, de alguma maneira, potenciar os convites baseado em pessoas que eu já conheço, ou através de e-mail, ou através da partilha de um determinado link. Depois, aprender novas competências. O LinkedIn também sugere, ok, já que vamos entrar no LinkedIn, por que não espreitar o LinkedIn Learning, que é um conjunto enorme de cursos disponíveis que nós podemos realmente assistir. Então é muito interessante. Então eu sugiro, eventualmente, para quem nunca teve possibilidade, acederem a linkedin.com e criarem uma conta no LinkedIn. Eu vou partir do princípio que a maioria já tem conta, ok? Então o que eu sugiro são 2 passos a seguir, que é instalarem no telemóvel, ok? Há muita gente que tem conta no LinkedIn, mas provavelmente até pode nem ter no telemóvel. Para quem já utiliza, quase certeza que tem. É fundamental terem o LinkedIn convosco, não é? E uma das maneiras melhores é realmente instalarem a aplicação, que pode estar disponível para Android ou em iOS, e facilmente acedem e instalam e têm atualizações constantes e conseguem monitorizar também a rede social de uma maneira mais produtiva. Depois há outro pormenor. Há muitas aplicações que nós podemos falar agora, mas não temos muito tempo, eu vou só destacar esta, que é a possibilidade para quem utiliza o Google Chrome ou eventualmente o Firefox, também tem extensões, ou outros browsers, procurem, a possibilidade de colocar uma extensão que vos informe, quando vocês estão no browser, se existe alguma atualização acerca do LinkedIn. Não vale a pena estarmos sempre a entrar no LinkedIn para verificar alguma atualização, não é? Se for com esse objetivo. Então vocês podem instalar o LinkedIn Extensions, que é uma possibilidade de vocês terem um atalho no vosso browser, nomeadamente do Chrome, em que quando houver alguma notificação, existe lá aquele símbolozinho que vocês clicam, é uma espécie de atalho para irem parar à vossa conta do LinkedIn. Em termos de produtividade pode ser interessante e também serve como um lembrete, está bem? Numa fase em que estejam naquela vertente de começar a usar muito, não é? É uma ajuda essencial porque vos vai lembrar que há alguma coisa que está acontecendo no LinkedIn que temos que acompanhar, ok? Vou começar então na parte das dicas para o perfil. Portanto, uma das coisas será vocês criarem a conta e para quem já até tenha criado uma conta, vamos tentar melhorar o nosso perfil, que será o nosso primeiro passo no LinkedIn. Então, o perfil deverá ser mais do que apenas o seu CV. Isto está aqui porquê? Porque, por norma, quando nós falamos sobre o LinkedIn,
muitas das vezes a associação que nós fazemos é que o LinkedIn é para emprego, para procura de emprego ou para currículos online. E não tem que ser só exclusivamente isso. O LinkedIn tem essa vertente, mas tem muito mais além dessa vertente do CV. No entanto, vocês devem apostar, não é, numa vertente de página com muitos conteúdos, chamemos assim, ou seja, o vosso perfil é uma porta de entrada, para muitas oportunidades. Então, uma das coisas a ter em atenção é construir uma boa apresentação. E a apresentação é daquelas coisas fundamentais, porquê? Porque se alguém encontrar o vosso perfil no LinkedIn, pode não ver tudo, mas vai ver essencialmente um resumo ou vai ver uma introdução que vocês poderão ter feito no vosso perfil. Então, um resumo eficaz é fundamental. Devem mesmo escrever, não é, um resumo que seja cativante, que seja realmente efetivo e que de alguma maneira gera curiosidade, não é, também na pessoa que o vá ler. Tá bem? É muito, muito importante esta parte. Escrever bem um resumo para que chame a atenção, para que seja cativante. Depois, dentro desse resumo, vocês podem colocar algumas razões porque devem contratá-lo ou contactá-lo, não é? Dizerem basicamente qual é a vossa mais-valia, o que é que vocês têm para oferecer, como é que vocês podem destacar entre milhões e apostar em conteúdos multimédia também, se for viável. Ou seja, o vosso perfil deve ser uma porta de entrada cativante. Não é? E isto é algo que vocês podem ir evoluindo. Numa fase inicial podemos ir escrevendo algumas coisas, não estamos tão à vontade na web, mas tentem sempre ir melhorando o vosso resumo. Eventualmente escrevam mesmo num papel, analisem bem o que lá está, peçam ajuda até a alguém para ler e para dizer o que é que acham e depois então implementem no LinkedIn da melhor maneira, está bem? Não há problema nenhum de irem modificando também ao longo do tempo, porque a nossa própria utilização do LinkedIn pode ir mudando ao longo do tempo e devemos estar constantemente a atualizar. Depois outras dicas assim mais diretas, também no nosso perfil. Uma das coisas importantes, e até é uma novidade que o título agora pode ser um bocadinho maior, é as keywords que nós lá colocamos, são as palavras-chave que nós vamos colocar em vários locais do perfil. Ou seja, a palavra-chave que vocês deverão colocar, por exemplo, no título, nos cargos anteriores, nos cargos atuais, nas competências e por aí vai, devem ser palavras-chave que de alguma maneira alguém as possa utilizar na pesquisa. Porque imaginem que alguém está à procura do engenheiro mecânico, por exemplo. Se eu colocar no meu título engenheiro mecânico, a probabilidade de eu aparecer vai ser muito maior. Então nós devemos nos colocar na pele de quem poderá fazer uma pesquisa, ok? E isto é transversal, não só por acaso para a rede social do LinkedIn, mas até para fora da própria rede social do LinkedIn, nomeadamente no próprio Google. Provavelmente até aconteceu a alguém pesquisar no Google alguma informação ou até algum nome de alguém e os primeiros resultados que aparecem são do LinkedIn. Ou seja, o LinkedIn aparece muito bem indexado por determinadas expressões, por determinadas keywords, determinadas palavras-chave. Então é fundamental nós termos esta consciência e colocarmos as melhores palavras-chave que têm a ver com o próprio perfil da pessoa em vários locais do LinkedIn, nomeadamente então no título, está bem? Nos cargos atuais, onde vocês trabalham agora, caso seja essa a situação, nos cargos anteriores, nas competências. As competências são as tais skills em que vocês podem colocar, podem ser soft skills ou podem ser mais técnicas, eventualmente. Depois existe também a vertente do resumo, que é um local onde vocês podem escrever de uma forma mais criativa, também devem colocar lá os keywords. Nas publicações também, sempre que der para vocês fazerem uma publicação em que potencie o vosso perfil, também será uma mais-valia, e também na utilização das hashtags. E as hashtags, aqui neste caso, do LinkedIn, é quando vocês fazem uma publicação, e nessa publicação que vocês fazem, podem tentar utilizar keywords, não é, palavras-chave, hashtags, não é, que façam sentido também para o vosso perfil. Não só para a publicação, faz sentido, também tem a ver com a publicação, faz todo o sentido, mas em muitos casos as hashtags que nós podemos usar também pode ter a ver com a vossa forma de atuar e o vosso perfil. Depois, ainda dentro de dicas do LinkedIn relacionadas com o perfil, reforçar a confiança do seu perfil. Isto tem a ver um bocadinho com a vertente de outras pessoas darem recomendações, e essas recomendações podem ser transversais a várias coisas, nomeadamente às vossas próprias competências. Imaginem que vocês dominam, por exemplo, o Word ou PowerPoint, ou dominam motivação, ou seja, têm um skill muito específico. Outras pessoas podem lá ir e dar uma espécie de gosto, uma espécie de recomendação para essa competência.
está bem? Isso é muito interessante, porquê? Porque altera o algoritmo do LinkedIn. Quanto mais recomendações, quanto mais gostos eu tiver nas minhas skills, nas minhas competências, mais facilmente o LinkedIn promove o meu perfil, fazendo com que ele apareça mais facilmente nas pesquisas, logo dando maior hipótese de parcerias, de oportunidades de negócio. Outra situação um bocadinho mais difícil de conseguir, mas igualmente importante, não é? Ou ainda mais importante, que são os testemunhos, que é a possibilidade, se vocês trabalharam com alguém, eventualmente em alguma empresa, em algum projeto, pedirem testemunhos, não é? Essa pessoa para falarem um bocadinho sobre a experiência que tiveram convosco. Ou seja, têm a possibilidade de alguém falar sobre vocês. E tradicionalmente nos testemunhos é falar bem, não é falar mal. Então, falar bem ajuda de alguma maneira a ter aquele efeito em que, se outras pessoas forem a ver o perfil, não é? Vai acontecer em que, ok, eu estou a ver esta pessoa que teve uma experiência com este utilizador e gostou bastante e está a recomendá-lo. Então, eu tenho mais probabilidade de confiar. Está bem? É aquele efeito de, se eu vejo que outras pessoas gostam, há uma probabilidade maior de eu também gostar. Então, os testemunhos é algo que provavelmente também será uma boa prática implementarem. Mais difícil um bocadinho, porque obriga a que vocês tenham que pedir a alguém, ou eventualmente dinamizarem o vosso perfil para que outras pessoas se sintam confortáveis para lá ir dar um testemunho, mas deve estar na agenda aí, na nossa lista de implementações dentro do LinkedIn. Está bem? Depois, uma pergunta que é muito frequente é: ok, eu estou a começar agora no LinkedIn, mas eu não tenho nada para colocar, até nem tenho grande experiência, não é? Tentem colocar o que acharem mais adequado para o perfil, não é? E para o vosso objetivo futuro. Ou seja, se não tiverem mesmo qualquer tipo de experiência, nós vamos ter que começar por algum lado, não é? Isto para quem esteja numa fase inicial, que acabou de ter algum curso, por exemplo, e não tem experiência profissional, o que podem fazer é começar a colocar alguma informação, nem que seja partilharem, nem que seja de alguma maneira darem a vossa opinião, nem que seja comentarem noutros artigos de opinião, portanto, tentarem de alguma maneira interagirem, mesmo não tendo nada, não é? Essa interação vai fazer com que o vosso perfil chame mais atenção e as oportunidades acabam por surgir. Está bem? Então vamos tentar colocar conteúdos importantes, como por exemplo apresentações, podem ser trabalhos adicionais, trabalhos anteriores que vocês tenham feito, por exemplo, vídeos que encontrem que sejam interessantes ou vocês próprios façam, imagens, documentos, todo o tipo de conteúdo que seja possível partilhar e que seja de valor para aquela comunidade, para aquele objetivo que vocês têm, deve ser partilhado também no vosso perfil. Está bem? Criar conteúdos, ou seja, um curador, não é? E uma referência de informação, ou seja, ser um curador é alguém que pode não criar de raiz um conteúdo, mas serve como um filtro. Ou seja, imaginem que eu vejo um artigo muito interessante, esse artigo foi criado por alguém, mas eu sei que esse artigo é super interessante para a minha comunidade, para aquilo que eu quero fazer ou para aquilo que eu já faço atualmente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou partilhar esse artigo que eu encontrei, que é muito bom, e partilho para a minha comunidade. A minha comunidade vai ver que aquele artigo é de facto muito útil. Então, vocês acabam por ajudar pessoas fazendo isto, fazendo uma partilha de outras pessoas, não é? De outros conteúdos. Quando digo pessoas, podem ser partilhas não propriamente só do LinkedIn, mas de um site que vocês viram, de um artigo interessante, pode ser feito assim, ou até, eventualmente, colocam um link ou referem a fonte de informação. Então, vão acabar por ajudar pessoas. E essa ajuda acaba por ser benéfica para que vocês sejam vistos como uma referência de informação. E essa referência de informação tem tendência para trazer frutos, está bem, a curto, médio prazo, que é, ok, se vocês são uma referência de informação, provavelmente há empresas que estão interessadas no vosso perfil mais rapidamente, está bem? É uma maneira de contornar. Não é das coisas mais fáceis de se fazer, mas é por aqui o caminho. Depois, como eu falei já anteriormente, o objetivo será visitarem o LinkedIn diariamente. Eu sei que isto pode ser um desafio para muita gente, mas se vocês instalarem o LinkedIn no telemóvel, isto vai ficar mais facilitado, porque muito provavelmente todos os dias acedemos à internet no nosso telemóvel, então já estamos, entre aspas, ligados ao LinkedIn. Okay? Portanto, tentem eventualmente ligar o LinkedIn diariamente no telemóvel, ou através do computador, ou através do tablet, mas tentem visitar o LinkedIn diariamente. Isto vai mudar muito em termos de algoritmo, vocês ficam como utilizadores ativos, não é? E significa que, se forem utilizadores ativos, o LinkedIn gosta mais de vocês e potencia ainda mais o vosso perfil, vocês têm mais oportunidades de aparecer e isso é sempre benéfico para potenciar a nossa presença, está bem?
Depois, evitar colocar excesso de cargos anteriores. Ao contrário daquilo que falei há bocadinho, de muita gente não ter o que colocar, há pessoas que colocam também cargos em excesso. E isto pode ser uma situação que devemos evitar em alguns casos. Porquê? Porque se forem muitos cargos, não é? E se eles não fizerem sentido, não é? Entre eles, ou se não fizerem sentido para aquilo que vocês querem futuramente fazer, mais vale não colocarem, a não ser que esses cargos tenham alguma utilidade para o vosso futuro ou para aquilo que vocês querem desempenhar. Caso contrário, se forem muitos cargos anteriores, o que vai acontecer é que o vosso perfil vai ficar demasiado extenso e isso também pode não ser muito bom em termos de sintetizar a informação que lá está. Está bem? Portanto, vamos tentar resumir a informação, vamos tentar colocar cargos anteriores importantes, não importa há quantos anos é que foi, vocês podem colocar um cargo anterior há 40 anos, não há problema absolutamente nenhum, desde que faça sentido. Está bem? Então vamos tentar resumir a informação para aquilo que é de facto pertinente. Depois, aumentar a rede de contatos. Aumentar a rede de contatos é algo que nós devemos estar sempre focados, não é? E aqui aumentar a rede de contatos não é só em número, ok? Não é, o objetivo não é só ter muitos contatos, mas muitos com alta qualidade para aquilo que nós queremos desempenhar. Portanto, aumentar a rede de contatos, sim, mas sempre com algum rigor em quem é que nós adicionamos. Não vale a pena adicionarem muitos contatos se eles não são uma mais-valia para o vosso perfil. Está bem? Portanto, vamos tentar aumentar a rede de contatos que seja benéfica para o nosso próprio perfil. Está bem? Podemos adicionar também grupos. Grupos também é uma outra vertente que o LinkedIn tem, super interessante. E os grupos têm aqui uma associação para adicionar contatos, porque se eu entrar dentro de um grupo em que está focado num nicho de mercado ou está focado num tema muito próprio, há uma tendência para que as pessoas que façam parte daquele grupo sejam pessoas altamente qualificadas naquele assunto. Significa automaticamente que aqueles contatos que lá estão podem ser benéficos também para mim. A troca de contatos com conhecimentos semelhantes pode ser bastante benéfico, semelhantes ou complementares àquilo que vocês fazem. Está bem? Então, tentar aumentar a rede de contatos será uma mais-valia. Depois, em termos de percebermos como é que os contatos funcionam no LinkedIn, também é uma pergunta muitas das vezes comum, que é, ok, o que é que significa o primeiro nível? Não é contatos de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, o que é isto? Quando aparece lá, para quem já utiliza, já viu lá primeiro nível, não é? Contatos grau 1, o que é o grau 1? O grau 1 são pessoas que nós já conhecemos, já estamos conectados, são pessoas que já fazem parte da nossa rede, não é? Já fazem parte da nossa rede de contatos. Depois, quando aparece o segundo grau, o segundo nível, são pessoas conectadas às nossas conexões do primeiro grau. Ou seja, são pessoas que eu posso conectar, ou seja, são pessoas que eu posso enviar um convite para que elas possam eventualmente estar associadas à minha rede. As pessoas de terceiro grau, terceiro nível, são simplesmente pessoas que estão um bocadinho mais longe, chamemos assim, mais afastadas, e que estão conectadas às conexões do segundo grau. Está bem? E eventualmente, se usarmos o LinkedIn Premium, talvez tenhamos mais facilidade, ou é possível também enviar um e-mail, que é um mecanismo também de enviar uma mensagem para certos utilizadores, que nos podem facilitar. Mas assim, em traços gerais, existem então 3 níveis dentro do LinkedIn. Depois, como é que eu posso aumentar a rede de contatos? Isto também é uma situação importante que vocês podem começar a implementar já hoje. E então, uma das formas de aumentar a rede de contatos é partilharem conteúdos relevantes. E como é que isto influencia na rede de contatos? Quando vocês partilham conteúdos relevantes, vocês estão a ajudar pessoas. E quando ajudam pessoas, essas pessoas normalmente têm tendência para comentar, para partilhar, para interagir com o vosso conteúdo. E estas 3 etapas ajudam muito para que o vosso conteúdo chegue mais longe. E ao chegar mais longe, o que é que vai acontecer? Mais pessoas que estão fora da vossa rede de contatos vão ver e muito provavelmente essas pessoas vão querer estar em contato mais próximo convosco. Então vão adicionar o vosso contato. Tá bem? Portanto, partilhar conteúdos é uma das melhores maneiras de chegar a um público maior, fazendo com que as pessoas queiram estar mais próximas de vocês pelos conteúdos e pela informação que vocês partilharam de valor. Depois adicionar pessoas relevantes para a sua rede. É mesmo nós adicionarmos as pessoas diretamente. Fazemos pesquisas, fazemos, digamos, uma prospecção de mercado dentro do LinkedIn e encontramos pessoas que consideramos que são pessoas valiosas para adicionar. Então nós adicionamos a partir desse mecanismo de pesquisa mesmo, se for necessário. Depois, analisar quem viu o seu perfil. Para quem usa o LinkedIn também, volta e meia vê aquela opção de pessoas que viram o seu perfil. Quem é que viu o seu perfil? E muitas das vezes essas pessoas que veem o vosso perfil nem sempre adicionaram.
ou porque simplesmente não foi viável naquela altura, ou simplesmente não conseguiram por outros motivos. Então é interessante vocês visualizarem quem visualizou o vosso perfil e analisarem se vale a pena enviarem vocês o convite. Em muitos casos pode ser muito benéfico, porque já houve ali um contato prévio, e isso também pode ser positivo. Depois, interagir com pessoas. Interagir com pessoas é algo fundamental para várias situações, nomeadamente para que o nosso algoritmo do LinkedIn também funcione da melhor maneira. Interagir com pessoas, desde comentários, desde os grupos, portanto, de alguma maneira, terem uma presença ativa dentro do LinkedIn vai fazer com que vocês apareçam mais facilmente. Depois convidar contatos que já possa conhecer. Essa é uma estratégia muito boa e pode ser muito interessante para quem esteja mesmo, não só numa fase inicial, mas volta e meia fazerem esta estratégia, que é, dentro do LinkedIn, vocês têm a possibilidade de adicionarem os contatos que estão associados ao vosso contato de e-mail. Nomeadamente, imaginem que vocês utilizam o Gmail, ou utilizam o Outlook, ou utilizam outra forma de contatos, de fecheiros que estejam associados a e-mails. Então vocês podem, por exemplo, dentro do LinkedIn, associar ou puxar contatos que venham do Gmail ou do Outlook. Isso é particularmente interessante, porquê? Porque muitas das pessoas que vocês já comunicaram antes, que estão presentes no na vossa conta de e-mail, já provavelmente têm conta de LinkedIn e já há um contato prévio. Portanto, vocês têm mais facilidade e têm uma vontade maior para convidar essas pessoas, porque vocês já trocaram eventualmente e-mails anteriormente. Então há uma facilidade de vocês adicionarem essas pessoas rapidamente, ok? Se der tempo, eu daqui a bocadinho mostro mesmo na prática como é que vocês podem fazer isso e é uma das melhores maneiras para rapidamente vocês atingirem um número de conexões interessante. Depois, outra maneira de potenciar ainda mais contatos é colocarem, por exemplo, na assinatura de e-mail, sempre que vocês trocam um e-mail, vai uma assinatura de e-mail associada. E essa assinatura de e-mail nem sempre vai com o nosso perfil LinkedIn. Eu assisto, às vezes, muitas das vezes, a pessoas que enviam um e-mail e que nem sequer têm assinatura de e-mail. Não há que haja problema com isso, mas estamos a perder uma oportunidade, provavelmente, de converter um e-mail em um contato futuro, não é? Ou em alguém que se calhar até vai ter interesse em nos seguir, em estar em contato permanente. Então, colocar o link do LinkedIn dentro da assinatura de e-mail pode ser uma estratégia muito fácil de implementar e que traga valor daqui para a frente, está bem? Depois existem outras estratégias, existem muitas mais, mas eu vou só referir mais estas duas, que é a opção na sua área. Para quem utiliza o LinkedIn no telemóvel, existe uma opçãozinha lá, que é o Nearby ou na sua área, que é uma opçãozinha que aparece quando nós temos, por exemplo, o Bluetooth ligado, ou pessoas que a gente tenha próxima de nós possam já ter eventualmente a conexão do LinkedIn ativa e vocês podem convidar pessoas. Isto é particularmente interessante quando vocês vão a uma reunião. Por exemplo, quando nós vamos a uma reunião, agora nesta altura da pandemia não se tem assistido tanto a isto, mas imaginem, vocês numa reunião, estão com um conjunto de pessoas, o que acontece, por exemplo, no final é a troca de cartões, não é? Cartões, visita e tal, portanto há aqui um interesse nesse aspecto. Em vez de trocarem um cartão de visita, por exemplo, por que não, de alguma maneira, impressionarem as pessoas que estão na sala com esta opção na sua área? Desde que toda a gente tenha o Bluetooth ligado, vocês acedem nesta opçãozinha do vosso telemóvel, se repararem lá, se por acaso tiverem convosco o vosso telemóvel, espreitem, porque quando abrem o LinkedIn no telemóvel, aparece uma opçãozinha, quando vão à minha rede, está bem, se estiverem convosco, vejam, portanto, abrem o LinkedIn no vosso telemóvel, vão à opção minha rede e aparece um símbolozinho, aquele bonequinho que tem o mais, quando clicam lá aparece normalmente duas hipóteses, que é na sua área, e o que está a seguir, que é o QR Code. Então, na sua área é muito interessante, porque ele detecta as pessoas que estão à nossa volta e nós podemos enviar já o convite diretamente. Portanto, é uma opção muito interessante. Depois a seguir também tem a possibilidade do QR Code. E o QR Code tem aqui duas formas, que é eu usar o QR Code para mim, não é? Em que eu crio o meu próprio QR Code e se repararem, se clicarem lá também vai aparecer a opção de criarem o vosso próprio QR Code e esse QR Code depois pode ser partilhado em vários locais ou até na assinatura de e-mail também. Podem partilhar o QR Code de várias maneiras. Então tem estas duas vias que é eu uso o meu QR Code para outras pessoas, mas também posso usar um leitor de QR Code para ler o contato de alguém. Portanto, também tem essa vertente para vocês adicionarem algum QR Code que tenham visto por aí. Está bem? Depois, acompanhar empresas. Acompanhar empresas é fundamental, principalmente naquela vertente de vocês quererem saber o que está a acontecer com uma determinada empresa, que informações, que novidades é que essa empresa está a trazer,
Portanto, no LinkedIn também é fundamental acompanharem empresas, seguirem empresas para que estejam sempre atualizados acerca de várias coisas, desde vagas, desde informação, desde partilha de informação importante para vocês ou para os colaboradores da vossa empresa, eventualmente. Portanto, é sempre interessante acompanharem várias empresas porque têm sempre informação de valor. Depois, outra situação importante é as medidas do LinkedIn. E as medidas do LinkedIn é um fator fundamental. Porquê? Porque nós devemos ter a certeza que quando publicamos, por exemplo, uma capa do LinkedIn, ou uma foto de perfil, ou uma publicação, elas tenham um tamanho adequado. O LinkedIn até pode-se ajustar, não é? Pode-se ajustar, mas se nós garantirmos que os tamanhos das imagens estão no tamanho certo, nós vamos garantir que toda a informação que era prevista aparecer aparece da melhor maneira, está bem? O que eu sugiro aqui é vocês verem sempre os novos updates do LinkedIn. Está bem? Há partes do LinkedIn que podem ter este tamanho agora, mas imaginem daqui a um mês ou dois, o LinkedIn pode mudar ligeiramente as coisas. Tenham sempre atenção e vejam o que é recomendado em cada uma das situações. Seja na capa, seja no perfil, seja na conta empresarial. Vocês podem ter uma página empresarial que tem tamanhos diferentes. Reparem que se for uma página empresarial, os tamanhos são diferentes. Portanto, é importante terem atenção também a esta vertente. Tentem sempre que estão numa rede social, seja LinkedIn ou seja outras redes sociais, verificarem qual é a medida mais correta. No caso do LinkedIn, verifiquem sempre que a foto de perfil seja 400 por 400, no mínimo, foto de capa também 1584 por 396, isto está em pixels, está bem, está na unidade de medida pixels. É importante terem atenção a estes pormenores, ok? Muitas das vezes vemos fotografias ou fotos de perfis ou fotos de capa que estão cortadas, não têm informação muito bem definida, está com má qualidade, às vezes a má qualidade não tem a ver propriamente com o tamanho da imagem, tem a ver com a maneira como fica cortado. Portanto, tenham atenção com esta vertente das medidas do LinkedIn, é fundamental. Se fizerem uma pesquisa por medidas de LinkedIn no Google, vai-vos aparecer muitos sites em que ele sugere uma espécie de infografia como esta, em que mostra quais são os tamanhos mais adequados. A nota final que eu quero deixar mesmo em relação às medidas do LinkedIn é estejam sempre atentos às novidades que o LinkedIn vai implementando e às diferenças que poderão acontecer. Depois, nós temos então aqui o nosso check-up LinkedIn e 15 regras de ouro. E aqui é super interessante porque há muita coisa que a gente pode explorar a partir deste momento. Aqui o nosso check-up do LinkedIn e 15 regras de ouro podiam ser 30 regras de ouro, podiam ser 50 regras de ouro. Estas são as que são realmente fundamentais para vocês garantirem que estão no caminho certo, está bem? Então, este check-up do LinkedIn inclui já a primeira dica, que é o seu URL público é personalizado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o URL público, o que aparece ou que pode ser partilhado por aí, deverá ser personalizado para o vosso perfil. É muito comum nós vermos, por exemplo, URLs, ou seja, o endereço do LinkedIn, em que é www.linkedin.com/in, normalmente tem sempre esta parte, barra, e depois tem um nome ou números, e é muito extenso e não tem nada a ver com o vosso nome, portanto tem caracteres que não têm nada a ver com o vosso nome. Então nós devemos personalizar o nosso URL, está bem? Devemos, sempre possível, tentar personalizar. Eu vou passar aqui para a parte prática, está bem? Não temos muito tempo para isto, mas eu queria que vocês vissem, caso não tenham o vosso URL público, porque se vocês tiverem o vosso URL público, há muita coisa que vocês podem fazer a partir desse momento. Podem colocar facilmente no cartão de visita, por exemplo, ou podem colocar rapidamente também na assinatura de e-mail, porque se for um URL pouco amigável, não é? É mais difícil vocês usarem, não é? Pode não ser tão viável. Então, eu vou passar aqui para o meu LinkedIn, só assim muito rapidamente. Nós não temos muito tempo para a vertente prática, infelizmente, mas uma coisa que vocês podem tentar fazer é já isto. É quando vocês abrem o LinkedIn, vocês podem aceder ao vosso perfil, não é? Imaginem que vocês vêm aqui ao vosso perfil, visualizar perfil, podem também clicar ali no nome, que vão parar ao mesmo sítio, portanto, visualizar perfil, e vai aparecer aqui do lado direito a opção de editar perfil público e URL. E o perfil público é o que aparece aqui em cima. Por exemplo, no meu caso, o meu URL público é o linkedin.com/in/carloscardoso.pt. Em vez de ter um número ou nomes que sejam difíceis de decorar. Então, se vocês clicarem aqui onde diz editar perfil público e URL, vão parar a outra página, que por acaso abre aqui numa janelinha separada. Então, aqui em cima, existe a possibilidade de personalizarem a URL, personalizarem o endereço do vosso perfil. Confirmem, eventualmente, se ele tem aqui um nome estranho, ou números, ou algo que vocês queiram, de alguma maneira, colocar mais curto, mais personalizado.
tenham só atenção para que eventualmente quem esteja a personalizar pode haver já algum nome existente, se for um nome mais comum pode acontecer isso, portanto tentem de alguma maneira arranjar um nome que seja mais fácil de colocar ali. Podem usar os hífens eventualmente, colocar em último recurso algum número, mas tentem que ele seja mais curto e decorável e que faça sentido para o vosso perfil, está bem? Portanto será das coisas mais importantes a ter em conta, está bem? Depois a seguir, possuir fotografia e capa adequada. A fotografia também deve ser muito cuidada e a fotografia tem a ver com o vosso perfil. Normalmente até há assim às vezes algumas brincadeiras associadas ao LinkedIn ou associadas a outras redes sociais em que a pessoa que está no LinkedIn tem uma gravatinha ou está todo pomposo. Não tem que ser. A fotografia que aparece no LinkedIn tem a ver com o vosso perfil. Agora, é verdade que tem que passar algum profissionalismo, não é? Nós estamos numa rede social profissional, se tiverem, por exemplo, com o intuito de arranjar emprego ou ter um tipo de cuidado diferente, a fotografia é fundamental. Portanto, nada de fotografias em que tenha fundos muito complexos ou fotografias em que são recortadas, em que vocês estavam num grupo. Tentem evitar isso, está bem? Utilizem uma fotografia que seja simples, que se veja bem, para que vocês consigam passar esse profissionalismo. E em muitos casos, a fotografia é fundamental para que outras pessoas adicionem o vosso perfil. Uma coisa que, por exemplo, a maioria das pessoas não faz é adicionar um perfil que não tenha foto. Quando não tem foto, significa duas coisas, que é, provavelmente a pessoa não utiliza o LinkedIn, portanto, é um perfil que não usa muito o LinkedIn, portanto pode não ser um contato extremamente importante para nós, para o nosso próprio perfil. E depois há outra coisa, se a pessoa usa o LinkedIn e não utiliza a fotografia, alguma coisa se passa ou quer manter uma privacidade diferente e nem sempre isto é transmitido da maneira mais correta. Portanto, ter fotografia é obrigatório e depois de ter fotografia, ter uma fotografia adequada ao vosso perfil, está bem? É fundamental. Depois, está a ser usado adequadamente as medidas certas da rede, já falámos há bocadinho, portanto, garantam que tudo que vocês utilizem no LinkedIn tem as medidas corretas, está bem? Procurem eventualmente saber qual é a medida correta para a capa, para o perfil, tentem ver isso ao máximo, está bem? Não descurem essa vertente. Depois ter a certeza que foram adicionados todos os contatos e links importantes no LinkedIn também é fundamental. Volta e meia encontramos perfis do LinkedIn que parecem super interessantes e nós tentamos entrar em contato com a pessoa e não conseguimos. Portanto, existem muitos perfis que não têm os contatos rapidamente visíveis. Então garantam, façam um teste de quem vê o vosso perfil consegue realmente contactar-vos facilmente, ou através de e-mail, ou através de telefone, ou através do vosso site, eventualmente se existir. Portanto, tentem colocar os contatos realmente que são fundamentais para que sejam contactados, está bem? Depois, o título deverá ter as melhores keywords. Será que o nosso título tem as melhores keywords? Será que eu estou a escrever bem para que seja encontrado facilmente? Coloquem sempre esta questão no ar e o título agora recentemente pode ter mais espaço para escrever, então podem aproveitar ainda mais essa possibilidade. Portanto, garantam que no título tem as keywords que façam sentido para serem encontrados, está bem? É fundamental. Uma dica que eu coloco aqui, pronto, que também vemos muitas vezes no LinkedIn, muitas das vezes vemos, por exemplo, pessoas que colocam desempregado no título e normalmente ninguém contrata desempregados, mas infelizmente acontece muito isto. A palavra desempregado não é uma palavra que chama muita atenção, não é? Ou de alguma maneira não nos ajuda assim tanto. Então tentem colocar títulos que sejam realmente atrativos, que façam sentido para o vosso perfil e que de alguma maneira cativem eventualmente quem visualizar o vosso perfil, está bem? Depois, possuir menos de 500 conexões. Isto tem a ver com o algoritmo do LinkedIn. O algoritmo do LinkedIn muda um bocado quando nós ultrapassamos as 500 conexões. É um número, digamos assim, é um número importante para nós garantirmos que estamos no caminho certo. Portanto, fica para trabalho de casa, para quem não tem 500 conexões ou para quem tem menos de 500 conexões, tentar chegar a este número, ok? E claro, e neste processo vamos tentar adicionar pessoas de valor que façam sentido para a nossa rede. Portanto, 500 conexões será também um ponto a atingir. Para quem já tem 1000, para quem já tem 2000, para quem já tem 3000, o que vai acontecer é uma exigência maior de quem aceitam ou uma exigência maior de quem convidam, não é? Então é importante ter sempre esta perspectiva. Vamos adicionar conexões, vamos trazer ou vamos aumentar um maior valor para a nossa rede, mas de uma maneira produtiva e de uma maneira eficaz. Depois, quantas recomendações possui? As recomendações são os testemunhos, não é? Então, também temos aqui um número que podemos tentar atingir,
que é tentar pelo menos 5 recomendações. Portanto, 5 pessoas que deixaram o testemunho acerca da experiência que tiveram com vocês numa determinada empresa ou num determinado projeto. Está bem? Portanto, quanto mais recomendações, melhor. Portanto, fica para trabalho de casa também tentarem pelo menos 5. E para este efeito, vocês podem convidar pessoas ou através do LinkedIn ou através de outras redes sociais ou falarem diretamente com alguém e a pessoa pode ir ao vosso perfil e adicionar um testemunho. Está bem? Testemunho esse, recomendação essa que vocês podem verificar antes de aceitar e antes de ficar pública no LinkedIn. O resumo deverá também ser confirmado se chama a atenção ou não. Portanto, o resumo é uma vertente fundamental. Muitos dos recrutadores olham muito para o resumo, para o que lá está escrito, não é? Portanto, se tivermos que escolher uma área, digamos, a concentrar a nossa atenção, será precisamente no resumo. Então, tentem fazer com que o resumo realmente seja brutalmente cativante e que chame mesmo a atenção e que seja criativo também ao mesmo tempo. Também o resumo é uma área, pode ser 2 ou 3 parágrafos, eventualmente, que fale sobre vocês, quais são os objetivos que vocês têm perante a rede social. Depois de adicionar interesses, o LinkedIn também tem a vertente de adicionarem interesses. Vocês podem colocar vários interesses que estão associados tanto na vertente profissional como eventualmente noutras vertentes, está bem? Então é interessante vocês também adicionarem interesses para que de alguma maneira o vosso perfil fique mais completo. Depois é possível também no LinkedIn seguirem hashtags. E seguirem hashtags também é muito interessante, porque, por exemplo, imaginem que vocês gostam de seguir um determinado tema, não é? Há um determinado tema que vocês gostariam de acompanhar sempre que possível no LinkedIn. É possível nós escolhermos uma hashtag para que quando alguém utilize, nós saibamos e conseguimos ter acesso a esse mesmo conteúdo. Portanto, as hashtags é fundamental não só para nós utilizarmos nas nossas publicações, mas usarmos como estratégia de seguir hashtags utilizadas por outras pessoas, está bem? Portanto, é muito importante também terem atenção e colocarem várias hashtags aí na lista de conteúdos a seguir. Depois, o seu perfil está completo e atualizado, explorar os destaques. Os destaques, e a vertente, aliás, antes de falar dos destaques, garantir que o vosso perfil está completo e atualizado é fundamental, ou seja, tentem preencher o máximo, está bem? O LinkedIn tem várias etapas no perfil, tentem preencher o máximo que conseguirem. Quanto mais preenchido ele tiver, mais facilmente vocês também ganham ranking, ganham força, têm o tal perfil campeão, que é o nosso objetivo. O explorar os destaques pode ser uma situação interessante. Porquê? Porque os destaques pode ter a ver com algum documento que vocês tenham partilhado, algum documento que vocês fizeram, alguma publicação que teve maior sucesso. Os destaques basicamente é uma possibilidade também não muito antiga, recente, mais ou menos recente, que permite colocar em destaque, portanto, determinado conteúdo no perfil principal. Portanto, alguém que entra no vosso perfil, na vossa, entre aspas, homepage do vosso perfil, vai encontrar destaques que foram escolhidos por vocês. Tá bem? E isso é super interessante. É uma maneira de colocarem rapidamente as pessoas a terem acesso a conteúdos que vocês escolheram. Tá bem? Isto pode ser também interessante e pode ser uma dica para quem está à procura de emprego, colocar nos destaques o vosso currículo, porque se vocês estão à procura de emprego ou novas oportunidades, alguém que vai encontrar o vosso perfil, que encontra o vosso perfil, pode ver nos destaques o currículo ou o portfólio, não é? Pode ver ali realmente conteúdos que tenham a ver convosco e isso pode ajudar bastante, está bem? Em vez de procurarmos no perfil todo, eles ficam ali mais visíveis. Se der tempo, entretanto, eu também já vos mostro. Depois, verificar a sua interação e como é efetuada. Isto é fundamental, que é a maneira como vocês comunicam também. Ou seja, a maneira como vocês falam com as pessoas na rede, como comunicam, como interagem, é fundamental. Deverão ter sempre cuidado com a netiqueta, não é? A maneira como falam, a maneira como expressam, até os emojis, eventualmente. Tudo isto faz parte de alguns cuidados a terem atenção, que transmite também a vossa maneira de estar, a vossa filosofia na rede social do LinkedIn. Então é importante terem atenção à maneira como comunicam, é fundamental. Depois, acede regularmente ao LinkedIn, também já falámos, é fundamental, é uma regra de ouro vocês acederem diariamente ao LinkedIn, tá bem? Ou regularmente ao LinkedIn, para que o vosso perfil esteja o mais otimizado possível. Depois, apostar nos conteúdos multimédia, escreva mais, use o modo blog. Os conteúdos multimédia basicamente têm a ver com a possibilidade de vocês colocarem vídeos, colocarem PDFs interativos que podem ser partilhados e até colocados nos destaques, se for preciso. E é super interessante porque o LinkedIn gosta de vídeo, não é? E quando vocês partilham algo em vídeo é muito interessante, principalmente se for alguém que esteja a falar, a postar em conteúdos multimédia, portanto em vídeo e com legendas também, porque muita gente
há tendência para que assista a vídeos, mas não tem o som ligado, portanto, ter legendas a acompanhar é fundamental, é uma boa prática, portanto, tentem ao máximo criar conteúdos. E escrever mais é um desafio. Escrever para a web também é uma disciplina que está muito interligada com tudo que a gente faça online, e no LinkedIn não é exceção. Portanto, escrever mais é fundamental, está bem? Vocês podem utilizar o modo blog, como eu tenho aqui, que é quando vocês criam artigos. Ou seja, no LinkedIn nós temos duas formas de publicar coisas. Temos a publicação standard, ou seja, uma publicação rápida, normal, chamemos assim, e temos a possibilidade de escrever um artigo. Ao escrever um artigo, temos um potencial muito grande, porque esse artigo funciona como uma espécie de blog. E esse blog é interessante porque também pode ser indexado no Google. Portanto, há muitos artigos que estão escritos no LinkedIn, mas que aparecem indexados na pesquisa do Google. Isso também ajuda a aumentarem os vossos contatos, a aumentarem, de alguma maneira, a vossa presença digital. Okay? Depois a seguir, vocês também têm um serviço que é o Social Selling Index, que é a pontuação do SSI. O Social Selling Index, eu já vos mostro a seguir no slide, é uma forma de vocês analisarem rapidamente o que é que está a acontecer com o vosso perfil, que força é que o vosso perfil tem. Então, lá dentro do Social Selling Index tem várias métricas que podem ajudar a saber se nós temos que melhorar uma determinada área do nosso perfil do LinkedIn. Portanto, o Social Selling Index é uma orientação que vocês podem utilizar para saber se estão no bom caminho do perfil otimizado do LinkedIn. Tá bem? Depois ainda tenho aqui uma regra de ouro extra, que é acompanhar sempre as novidades da rede. Isto é fundamental. O LinkedIn tem aumentado cada vez mais a sua presença na digital e tem trazido cada vez mais novidades. Então, uma das coisas fundamentais é nós seguirmos o blog do LinkedIn ou, de alguma maneira, fontes que falem sobre o LinkedIn para que a gente consiga sempre estar atualizados acerca desta rede social. Também é fundamental acompanharem as novidades. Eu já estou quase a finalizar, está bem? É só para terem aqui atenção. Então, o que é o Social Selling Index? É a possibilidade de vocês, se estiverem já logados com o LinkedIn, se forem diretamente a linkedin.com/sales/SSI, vocês vão conseguir aceder a uma plataforma então que tem essas métricas que eu falei há bocadinho. Portanto, pode ser interessante verificarem bem aqui as métricas que aparecem. Depois, só para também terem uma ideia, o LinkedIn tem esta vertente aqui de escreverem artigos, portanto, a escrita artigos de uma forma mais detalhada, então é super interessante também verificarem a parte do modo blog do LinkedIn, porque vos traz também algum retorno na otimização. Depois também, só para terem aqui uma ideia de algumas novidades, eu destaquei algumas novidades assim de uma maneira muito rápida. Então nós temos o LinkedIn Live, que é a possibilidade de vocês pedirem acesso, solicitarem acesso, para que o LinkedIn aceite a possibilidade de vocês fazerem live streaming, ou seja, conseguem fazer eventos ao vivo, se for preciso, conseguem de alguma maneira transmitir ao vivo. Depois também é interessante verem que, além do título, como aparece aqui, é possível aumentarem também o número de caracteres no título. Existe também uma novidade muito interessante que é o Open to Work, que é, o LinkedIn sempre teve uma funcionalidade que é, imaginem que eu estou numa empresa e eu quero mudar ou quero ter outra oportunidade de emprego e eu não quero que se saiba na minha empresa de onde eu trabalho que estou à procura ativamente de emprego. Então o Open to Work é uma forma de mostrar a recrutadores que vocês estão à procura de emprego. E esta funcionalidade já existe há algum tempo, só que agora é possível ter uma espécie de crachá, o que chama um bocadinho mais a atenção e mostra, se calhar de uma maneira mais interessante, que vocês realmente estão interessados em novas oportunidades, eventualmente para recrutadores que encontrem o vosso perfil. Depois existe o convidar para seguir, se vocês tiverem uma página empresarial, podem convidar também facilmente pessoas para darem um gosto. Utilizem esta opção com cautela, normalmente os utilizadores não gostam assim tanto de receber este tipo de spam, não é? Quando é usado de forma incorreta, parece que é abusivo, portanto têm que ter algum cuidado quando utilizarem convidar para seguir, está bem? Publicar com página de um membro também é uma funcionalidade que foi implementada e os eventos dentro do LinkedIn também é algo que vocês futuramente podem explorar com mais cuidado. Também são algumas das novidades, mas estejam atentos porque há muito mais novidades e o LinkedIn está sempre em constante evolução. Só para finalizar, vou deixar aqui esta frase que é: as redes sociais e o marketing digital estão sempre em constante mudança, mas o elo mais importante e o nosso foco deverá ser sempre as pessoas. Mais conexões de valor, maior sucesso. E esta frase é fundamental para nós percebermos que as redes sociais são compostas essencialmente por pessoas. E o nosso comportamento lá deve ser sempre com o foco e no tipo de conexão de valor para que isto nos traga maior sucesso.
está bem? Portanto, o foco principal são sempre as pessoas que lá estão. E da minha parte já finalizei. Muito obrigado a todos que estão presentes e obrigado e até uma próxima. Ok, muitíssimo obrigado, Carlos, pela questão. Há aqui surgiram-nos aqui algumas questões ao longo da apresentação sobre o LinkedIn. Eu tenho aqui 2 ou 3 que têm uma vertente mais empresarial, do ponto de vista do LinkedIn. E a primeira delas, que eu penso que é relevante, que é: qual a melhor estratégia para uma empresa que está a iniciar este processo no LinkedIn? O que é que deve fazer uma empresa, business to business, como o Carlos inicialmente referiu, como deve proceder? Exato. Dependendo também da filosofia da empresa, um dos primeiros passos a terem atenção é alinhar toda a empresa com essa estratégia. Vamos imaginar que a empresa tem uma série de colaboradores. Devemos, de alguma maneira, sensibilizar internamente os nossos colaboradores em que agora, neste momento, temos uma presença no LinkedIn. Isso pode ser um ponto de partida para que toda a empresa esteja alinhada e que consigamos, de alguma maneira, chegar a mais gente. Se todos os colaboradores tiverem essa filosofia e essa vertente bem implementada, em que agora temos uma página empresarial e devemos todos remar para o mesmo sítio, não é? Deverá haver uma coerência interna, não é, da própria empresa para que sensibilize todas as pessoas que trabalham lá a ajudar a essa presença no LinkedIn. Isto internamente, não é? E dependendo da empresa, depende da dimensão. Depois, em termos de começar a dar os primeiros passos, é pensar em conteúdos de qualidade muito, muito boa. Ou seja, ter alguém que sirva de porta-voz pode ser interessante. O LinkedIn vive muito desta vertente de porta-voz, alguém que representa a empresa, que de alguma maneira partilha informação, que associa essa informação também à página, e a página acaba por gradualmente adquirir seguidores de forma natural, e isso acaba por ser o primeiro passo a terem atenção. Criar uma boa imagem sobre a empresa, todos os conteúdos bem preenchidos, e criar então artigos de valor, partilhas de valor, para que gradualmente a página vá aumentando o número de seguidores e aumentando o seu sucesso digital no LinkedIn. Muito bem. Uma outra questão tem a ver com os custos de estar presente no LinkedIn. A maior parte das pessoas que têm LinkedIn utilizam a versão free, portanto a versão sem custos. Exato. E a questão que é aqui colocada é a versão premium, creio que é assim o nome, que vantagens é que pode trazer e quanto é que poderá custar? Certo. A uma pessoa ou a uma empresa? Claro, claro. O LinkedIn tem vários planos. Tem o plano gratuito, que eu vou-me focar nesse, porque tudo que nós vemos hoje, tirando a parte do LinkedIn Learning, da parte dos cursos, que tem aquela vertente de conteúdos em cursos, que essa parte está associada normalmente à vertente premium, mas tudo o resto que nós vemos na apresentação é focado para a parte gratuita. E também eu gosto de deixar claro que vocês podem ter grande sucesso sem usar nenhum plano do LinkedIn, está bem? Portanto, não é pelo fato de eu ter um perfil premium, de estar a pagar um plano, não significa que eu tenho muitas mais vantagens em termos de sucesso digital, está bem? Portanto, é importante não esquecer essa vertente. No entanto, como o LinkedIn tem vários perfis, tem perfis pensados para determinados públicos diferentes, depende da realidade de cada empresa. Por exemplo, o LinkedIn tem a vertente de recrutamento, por exemplo, tem vários planos associados a essa realidade e que acaba por compensar. E vocês conseguem consultar depois os planos, se é para carreira, se é para potenciar basicamente vendas, se é para a parte de recrutamento. O LinkedIn tem vários planos e vocês conseguem ter acesso e ver qual é que encaixa melhor na vossa filosofia e naquilo que vocês vão precisar. Tradicionalmente, se nós olharmos assim rapidamente para os planos, parece um bocado caro. Porquê? Porque nós também não estamos habituados a comprar ou a pagar redes sociais. Não há nenhuma rede social que nós pagamos, não é? Tirando a parte dos anúncios patrocinados, isso é diferente, não é? Mas pagar uma mensalidade numa rede social não é uma coisa muito comum. Então, quando nós olhamos para os planos do LinkedIn, associamos, ok, isto parece um bocado caro. Assim, de repente. No entanto, as funcionalidades que vêm com alguns planos premium são cruciais para uma determinada empresa. Então acaba por compensar e acaba por trazer retorno, está bem? Portanto, depende mesmo muito da empresa, mas o que eu quero deixar bem claro é que vocês podem usar o LinkedIn gratuitamente, para a grande maioria das situações, e terem um sucesso enorme sem qualquer investimento. Agora, há outro tipo de investimento paralelo, não em relação ao tipo de plano do LinkedIn, mas em relação aos anúncios patrocinados. E aí é um investimento diferente que nós podemos fazer e não tem a ver com os planos do LinkedIn, tem a ver sim com os anúncios patrocinados que nós podemos implementar no LinkedIn.
Também são situações diferentes. Mas se tiverem a oportunidade, depois lá no LinkedIn, se vocês forem na parte do lado direito onde aparece o vosso perfil, onde aparece a foto, aparece lá normalmente as opções dos planos que o LinkedIn tem. Tá bem? Portanto, depende muito do nosso objetivo. Se somos uma empresa, se somos um freelancer que quer potenciar a sua carreira, tem planos diferentes para tipos de utilizadores diferentes. Muito bem. Há aqui uma outra questão que penso que provavelmente estará ligada a esta, que foi alguém que perguntou, não consegue visualizar, como é que consegue visualizar quem visitou o seu perfil? Certo. Uma coisa que pode estar a acontecer é a pessoa pode não ter essa opção nas configurações, porque é uma moeda de troca, ou seja, se nas configurações eu não quiser que as pessoas vejam quem é que eu vi, não é? Eu não consigo ver quem me viu a mim. Ou seja, para eu conseguir ver quem é que me viu a mim, eu tenho que deixar o LinkedIn mostrar o meu perfil quando eu visito alguém. Pode estar a acontecer isso. Está bem? Mas normalmente quando vocês entram no vosso perfil home page, chamamos assim, aparece lá no topo pessoas que viram o seu perfil, número de pessoas que viram o seu perfil. Se vocês clicarem, conseguem realmente ver que há um número limitado, cá está, é uma diferença nas opções do Premium, por exemplo, no plano gratuito, nós conseguimos ver pouca gente, não é? Meia dúzia de pessoas, enquanto que no plano Premium consegue-se ver mais pessoas. É uma das vantagens, mas não é crucial, está bem? Não é crucial, mas se a pessoa não consegue ver, neste caso em concreto, provavelmente é porque nas configurações não está a deixar que outras pessoas consigam ver o seu perfil. Também pode estar a acontecer isso, é uma questão de depois ver melhor. Há aqui uma situação, há aqui uma questão específica também e que tem a ver com uma afirmação que penso eu. O Carlos Cardoso fez a propósito de alguém que está desempregado e que não deve colocar isso no LinkedIn. Então, a questão é o que deve fazer, o que é que deve... Depende da pessoa, exato. É uma boa questão, de facto é. E é difícil responder sem conhecer a pessoa em concreto. A pessoa deve analisar exatamente qual é o seu objetivo no mercado, não é? Ou seja, eu quando vou para o LinkedIn devo ter um objetivo de alguma forma e de acordo com esse objetivo eu vou tirar algumas keywords, não é? Ou seja, eu tenho um objetivo, tenho uma série de conceitos associados com esse objetivo, então eu devo fazer o meu título de forma que encaixe naquilo que eu quero realizar futuramente. Está bem? Colocar, por exemplo, à procura de novas oportunidades também não é a melhor abordagem, o desempregado não é. Portanto, o que nós podemos colocar mesmo é até, eventualmente, o perfil que vocês querem desempenhar futuramente, está bem? E depois pode haver uma espécie de abordagem com recrutadores, ou otimizar o nosso perfil de uma tal maneira que, naturalmente, os recrutadores entram em contato convosco, que é um fenómeno que acontece no LinkedIn, curiosamente. No início, para quem está numa fase muito inicial do LinkedIn, tem que adicionar pessoas, não é? Adicionar pessoas, vai construindo a sua rede. Mas futuramente o que vai acontecer é ao contrário, vão ser provavelmente pessoas que vão adicionar o vosso contato, porque vocês estão a criar conteúdo tão relevante que vai acontecer o contrário. A própria pessoa, não é? O próprio recrutador entra em contato com o perfil o nosso perfil, está bem? Portanto, acontece uma situação inversa. Portanto, o conselho que eu dou é tentar analisar qual é o objetivo da pessoa, o que é que ela quer fazer futuramente, que tipo de tópico é que quer começar a abordar, não é? Ou que quer desempenhar, e usar isso como uma forma de construir o nosso próprio título, a nossa própria descrição. Tem que ser um bocado por aí. Muito bem. No fundo, o que o Carlos está a dizer é que a pessoa tem que ser proativa na utilização do LinkedIn para captar mais conexões, mais ligações, não é? Exatamente, sempre que possível. E o fato de instalarem no telemóvel, isso vai ajudar, porque vocês vão andar sempre com o LinkedIn atrás de vocês, não é? E torna a vossa utilização uma utilização mais ativa, mais proativa. Portanto, sim, sempre que conseguirem, canalizem no mínimo 10, 15 minutinhos por dia, não é? Para olharem para o LinkedIn, tá bem? Pelo menos, assim, alguns minutinhos do dia, se conseguirem, seria benéfico. Há aqui uma última questão que tem a ver com ofertas de trabalho. Quer dizer que é a pessoa que pergunta nas ofertas de trabalho como faço para candidatar-me? Existe mesmo a parte das ofertas de trabalho no LinkedIn, que normalmente quando vocês veem ofertas de trabalho, existe mesmo até um botão para a pessoa se candidatar. Dependendo da oferta que apareça, vocês conseguem até procurar por keywords. Imaginem que eu estou à procura de trabalho em Lisboa, no Porto, em Aveiro. Eu consigo mesmo, eventualmente, procurar na parte das vagas de emprego. Vocês têm mesmo um separador lá em cima especificamente para isso. Em que quando chegam lá e fazem uma pesquisa,
aparecem várias vagas associadas. Essas vagas, na grande maioria, estão identificadas. Vocês sabem qual é a empresa e tradicionalmente tem lá um botãozinho para vocês clicarem e candidatarem-se. Podem fazer por aí. Se por acaso vocês virem outro tipo de ofertas no LinkedIn em que não tem este mecanismo, conseguem identificar qual é a empresa e tentam procurar no próprio LinkedIn a quem é que possam enviar o vosso currículo ou uma forma de abordarem diretamente a empresa relativamente a esta vaga, está bem? Normalmente há sempre um e-mail, há sempre um contato direto, um telefone, normalmente associado a vagas. Terá de ser por aí. Muito bem, muitíssimo obrigado, Carlos. Acho que já abrangemos as questões que nos foram colocadas e, portanto, aproveito para dizer que a apresentação está no canal YouTube do Centro Tecnológico do Calçado, portanto, quem quiser ver pode. Eu estava a ver se era mais alguma questão, mas não. Pode verificar que a apresentação já lá está e pode ver em qualquer momento. Aproveito para agradecer a todos os participantes que estiveram aqui connosco e ao Carlos Cardoso pela magnífica apresentação que nos fez do LinkedIn. E, por último, tenho que dizer que na próxima terça-feira, dia 30 de junho, temos mais um webinar, que nós designamos por Flash Talk, designada por Economia Circular, por onde começar, portanto, um tema que está, digamos, na ordem do dia, e por isso convido todos os participantes, todas as pessoas que estão aqui presentes, a estarem connosco na próxima terça-feira, 30 de junho, às 17 horas, Flash Talk sobre economia circular. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado. E então, até a próxima semana. Muito obrigado. Deus, boa tarde. Obrigado.